Imagine poder jogar grandes jogos de console na palma da sua mão. Hoje isso parece comum, mas no começo dos anos 2000 isso era quase impossível. Enquanto a Nintendo dominava os portáteis com o Game Boy e depois o Nintendo DS, a Sony decidiu entrar nessa guerra. Mas ela não queria apenas fazer mais um portátil. A ideia era criar um verdadeiro PlayStation de bolso. E foi assim que nasceu o PlayStation Portable, mais conhecido como PSP. Um console que marcou uma geração inteira e até hoje é lembrado como um dos portáteis mais incríveis da história dos videogames. O anúncio do PSP. O PSP foi apresentado ao mundo em 2003, durante a famosa Feira E3 2003. Na época, muita gente duvidava que a Sony conseguiria competir com a Nintendo no mercado portátil. Mas quando o console foi revelado, todo mundo ficou impressionado. O PSP tinha uma tela enorme e colorida, gráficos que pareciam de PlayStation 2, além de um design moderno que parecia coisa do futuro. Ele também trazia algo totalmente novo, um formato de mídia chamado Universal Media Disc, ou simplesmente UMD. Esses pequenos discos armazenavam jogos, filmes e até músicas. Na época, era algo revolucionário para um console portátil. O lançamento do PSP. O PlayStation Portable foi lançado primeiro no Japão em 2004. E o sucesso foi imediato. Milhares de pessoas fizeram fila para comprar o console. Alguns meses depois, em 2005, o PSP chegou aos Estados Unidos e também ao resto do mundo. O portátil rapidamente virou um dos produtos mais desejados da época. O motivo era simples. Ele entregava uma experiência de console em um aparelho que cabia no bolso. O poder do PSP. Na época do lançamento, o PSP era considerado muito poderoso para um portátil. Seu hardware permitia gráficos 3D incríveis, efeitos de luz avançados e jogos muito mais complexos do que qualquer outro portátil da época. Alguns títulos pareciam verdadeiros jogos de console. Entre os jogos mais impressionantes estavam God of War Ghost of Sparta, GTA Liberty City Stories, Gran Turismo, Dragon Ball Z Shin Budokai. Esses jogos mostravam que o PSP não era apenas um portátil comum. Ele era praticamente um PlayStation de bolso. Muito mais que um videogame. O PSP não servia apenas para jogar. Ele também era um verdadeiro centro multimídia portátil. Com ele era possível assistir filmes, ouvir músicas, ver fotos, navegar na internet e assistir vídeos. Isso era algo muito avançado para a época. Em certo sentido, o PSP era quase um smartphone antes dos smartphones existirem. As versões do PSP. Com o sucesso do console, a Sony lançou várias versões do portátil. A primeira foi o PSP 1000, também conhecido como PSP Fat. Depois veio o PSP 2000, chamado de PSP Slim, que era mais leve e tinha melhorias no desempenho. Mais tarde chegou o PSP 3000, com uma tela ainda melhor. E por fim, em 2009, a Sony lançou o PSP Go, uma versão totalmente diferente. Ele não usava mais discos UMD e funcionava apenas com jogos digitais. Embora fosse inovador, o PSP Go não fez tanto sucesso. A rivalidade com o Nintendo DS. Durante toda a sua vida, o PlayStation Portable teve um grande rival, o Nintendo DS. Enquanto o PSP apostava em gráficos poderosos, o Nintendo DS apostava em jogabilidade inovadora, com tela sensível ao toque. No final das contas, o Nintendo DS vendeu mais. Mas o PSP ainda foi um enorme sucesso. Ele vendeu mais de 80 milhões de unidades no mundo todo. Um número impressionante para um portátil. O PSP no Brasil. No Brasil, o PSP também ficou extremamente popular. Muitas pessoas conheceram o console por causa da modificação do sistema, que permitia rodar jogos diretamente do cartão de memória. Isso fez com que o portátil se tornasse ainda mais acessível. Durante anos, o PSP foi presença garantida em escolas, viagens, casas de amigos. Era comum ver várias pessoas jogando juntas via conexão local. O fim de uma era.
Com o passar dos anos, os smartphones começaram a dominar o mercado de jogos portáteis. Mesmo assim, a Sony ainda tentou continuar com os portáteis lançando o PlayStation Vita em 2011. Mas o Vita nunca conseguiu repetir o mesmo sucesso do PSP. Em 2014, a Sony encerrou oficialmente a produção do PlayStation Portable. Mas mesmo depois do fim, o console nunca foi esquecido. O legado do PSP. Hoje, muitos fãs ainda consideram o PSP um dos melhores portáteis já criados. Ele trouxe várias coisas que hoje são comuns: jogos grandes em consoles portáteis, multiplayer portátil, jogos digitais e console portátil multimídia. Além disso, o PSP teve centenas de jogos incríveis que até hoje são lembrados com carinho. Para muita gente, ele foi o primeiro console portátil realmente poderoso. O PlayStation Portable não foi apenas um videogame. Ele foi um marco na história dos jogos. Um console que mostrou que era possível levar experiências de console para qualquer lugar. Mesmo anos depois do seu lançamento, o PSP ainda vive na memória dos jogadores. Seja pelos seus jogos incríveis, pelo design marcante ou pelas horas de diversão que ele proporcionou. E para muitos fãs, ele sempre será lembrado como um dos portáteis mais lendários da história dos videogames.